Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Evandros. Vamos então iniciar hoje um novo assunto no campo da filosofia e da sociologia, com o tema Gênero, Sexualidades, Identidades, Formas de Ser, tá ok? Esse assunto o professor Evandros vai estar trabalhando com vocês de forma interdisciplinar, ou seja, sociologia e filosofia. Uma primeira orientação é assim, pessoal, alunos. Este assunto, como ele trata da sexualidade humana, a primeira orientação que o professor vai falar aqui, nós não vamos aqui conversarmos questões estritamente as questões do sexo. Por quê? Isso cabe à sua individualidade, à sua formação e à sua família. O professor sempre dá essa orientação. Por quê? Ele não é um tema tão fácil de tratar, não é um tema assim que dá para se tratar com muita tranquilidade, como se fosse algo banal, até porque são diferentes assuntos, são diferentes visões que nós vamos estar suscitando, inclusive aqui num debate muito tranquilo. É um assunto que chama a atenção, é um assunto que vocês vão estar gostando de estar debatendo junto com o professor. Então, em termos dessas questões do sexo, cabe a pessoa e a sua individualidade. E eu sempre digo, educação ainda, portanto, vem de casa e vem dos pais. Cabe a vocês. Cabe agora aqui ao professor e cabe à escola, sim, tratar dos temas dos gêneros, tratar dos temas da sexualidade e das identidades humanas. Nesse sentido aqui é que nós vamos tratar, naquilo que compete à escola, enquanto campo sociológico ou campo filosófico, debater sobre o tema. Estamos entendidos? Vamos lá então, vamos ao texto. Aqui logo de primeira, nós vamos encontrar toda uma capa, do qual nós temos aí um grupo de pessoas, que na verdade é uma passeata LGBT, também conhecida como as paradas do orgulho gay. São manifestações sociais que explicitam algumas das mudanças e conquistas realizadas por movimentos sociais de gênero, né? Paulatinamente, diversas identidades e orientações afetivas, assim como diferentes formas de viver a sexualidade, ganham espaço e visibilidade e legitimidade, rompendo padrões heteronormativos e binários. Então aqui vem toda uma questão de contestação social daquilo que seria o padrão único ou o padrão binário, que seria a ideia dos opostos, a questão do homem e a questão da mulher. Depois, aqui ainda nessa foto à direita do nosso vídeo, nos últimos tempos a luta pelo reconhecimento de casais homoafetivos tem resultado em mudanças nas legislações, na forma como são vistos pela sociedade. Ganharam-se mais espaço, teve todo um debate dentro da política brasileira, através do Supremo Tribunal Federal, o STF, reconhecendo então, portanto, a adoção de casais homoafetivos. Aqui entra a questão da mulher, né? O mundo tem assistido a diferentes mudanças de paradigmas em relação ao gênero. As mulheres assumem vários papéis, assim como os homens e os transgêneros. Na foto, Helena Serova embarca na nave espacial Soyuz TMA-4M no Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, em 2014, que é a questão do papel da mulher. E a questão motivadora, então, portanto, para a nossa reflexão que nós vamos estar iniciando aqui na Sociologia e Filosofia. Por que gêneros e sexualidades considerados diferentes podem causar sofrimento a inúmeras pessoas? Por que existe todo um debate em relação a isso? Por que a questão de comportamento, as questões de padrões, causam tanto sofrimento na vida humana? Vamos lá então ao texto? Não é fácil discutir um tema tão controverso e tabu em nossa sociedade. Nos últimos anos procurou silenciar esse assunto nas escolas, nas famílias e na mídia. Então, quando nós tratamos da questão da sexualidade humana, é um dos assuntos que não é fácil de tratar, porque existem diversos tabus sobre o tema. Esses tabus estão envolvidos de conceitos já pré-estabelecidos, e esses conceitos pré-estabelecidos são solidificados e dos quais
todas as reflexões, todo o apoiar do pensamento sobre esses temas, muitas vezes, quando não bem entendidos, geram polêmica e geram até mesmo um desconforto. O que o professor Evandros quer aqui com esse tema da corporeidade, sexualidade humana, formas de ser, sobre as identidades, as questões do gênero, é desmistificar alguns conceitos, então, portanto, solidificados na sociedade. Então, nós vimos, por exemplo, que esse assunto é bastante controverso, porque existem diversas posições sobre o tema, diversos pensamentos dentro da sociedade, diversos campos de visão sobre este tema, alguns contra, outros a favor, etc. e tal, e tem a visão científica, a visão filosófica, a visão sociológica, enfim. E esse assunto, até um tempo atrás, ele era um assunto velado. Não se tratava na escola, não se tratava na mídia, hoje é exacerbado tratado na mídia, e não se tratava muito menos nas famílias. E hoje há, sim, uma necessidade de nós conversarmos sobre o assunto, para não termos a questão do tabu e assim podermos debater dentro da sociedade, mídia, escola, família, debater os temas para que nós possamos ajudar os jovens em sua formação. O que se observa, porém, é o crescimento das falas e dos movimentos por reivindicações ligadas aos direitos daqueles considerados diferentes. Então, cada vez mais, em contraposição a tudo que já foi, está crescendo na sociedade movimentos, falas de posição, reivindicando direitos em relação àqueles que são, entre aspas, aqui, considerados diferentes. Por que, professor, entre aspas? Porque nós não podemos estabelecer um único padrão como sendo algo dentro da normativa. Eu não posso estabelecer um único modelo de vida como sendo um modelo padrão para todos. Então, aqueles que muitas vezes são acusados de diferentes precisam, então, portanto, ser compreendidos, precisam também ser dialogados. Nesse sentido, o professor fala. Então, este assunto, este capítulo, tem a intenção de ampliar o diálogo e a compreensão sobre as chamadas questões de gênero. É isso que o professor Evandros quer. O professor quer, com estas nossas aulas, com esta reflexão, ampliar o nosso debate, ampliar o nosso diálogo e também ampliar a nossa reflexão sobre o tema das questões chamadas de gênero, que vem sendo muitas vezes, então, portanto, marcadas por violência, marcadas pela intolerância em relação às pessoas que não se inserem nos padrões hegemônicos de comportamentos e afetos. Padrões hegemônicos são aqueles padrões considerados pela maioria como algo, então, portanto, normal. Embora, como diz o texto, de início, esse campo de estudo tenha sido influenciado pelo movimento feminista e, portanto, sua preocupação central tenha sido a questão da mulher e de seus direitos. Hoje, os estudos de gênero incluem debates muito mais amplos. Identidade e diferença, transexualidade, movimentos sociais, cultura, desigualdade e violência estão entre os conceitos mais debatidos. Esse tema, então, portanto, foi um tema que foi deveras muito influenciado no aspecto do campo do feminino, do movimento feminino. Só que quando nós falamos hoje de sexualidade, corporeidade, questões de gênero, formas de ser, identidades, diversidade, ele transcende a questão do feminino. Ele já engloba, então, portanto, as questões da identidade, das diferenças, da transexualidade, dos movimentos sociais, da cultura e até mesmo nas questões da violência, violência contra a mulher, violência contra os homoafetivos, etc. e tal. Então, as teorias sobre o tema também tendem a compreender, porque ainda persistem determinadas limitações a mulheres, a bissexuais, a homossexuais e transgêneros em relação ao direito de serem plenos, ou seja, de viverem de acordo com suas orientações particulares. Sem dúvida,
O que mais chama atenção nesse debate é quanto crescem no mundo todo os índices de violência contra as mulheres e os não heterossexuais. Existe um termo muito novo, praticamente o professor pode assim dizer, dos tempos de 2018, 2019 para cá, cresceu-se muito a ideia do feminicídio, os crimes contra a mulher. Então, isso vem gerado no mundo, vem gerado na sociedade, inclusive brasileira, fomenta diversas reflexões, diversos debates em relação, então, portanto, à violência contra a mulher, contra os não heterossexuais. O que os estudos sobre gênero e sexualidade procuram, então, portanto, compreender são as construções simbólicas e sociais que levam à violência contra esses grupos. Então, nós precisamos entender o que leva à violência contra a mulher, contra os grupos que não se encaixam nos padrões da sociedade. Como é que se dá esse fenômeno da violência contra a mulher? Como é que se dá esse fenômeno da violência contra os não heterossexuais? Com o debate, então, procura-se também identificar e analisar as formas menos visíveis de opressão que reforçam as situações de menosprezo às quais tais grupos estão submetidos em ambientes de trabalho, na mídia, no cinema, na escola, ou seja, em muitas outras instâncias da vida social. Quando nós tratamos do assunto questões de violência de gênero, por exemplo, violências contra a mulher, contra os não heterossexuais, nós temos muita tendência de olhar apenas a violência física, mas não. A sociologia, a filosofia, elas são auxílios, são ferramentas de auxílio que elas podem nos ajudar a refletir também aquelas formas visíveis ou menos visíveis também de opressão em relação aos gêneros. A questão do preconceito de gênero, do preconceito de identidade sexual que se dá no trabalho, que se dá na família, que se dá inclusive nas escolas. É isso que nós vamos então estar trabalhando. À minha esquerda aqui vocês veem uma foto então de duas mulheres, né, que cuidam então, portanto, de uma criança. Apesar das muitas limitações ainda impostas aos direitos das uniões homoafetivas, é cada vez mais frequente a adoção de crianças por esses casais. Lembrando aqui que o professor Evandros não faz nenhuma apologia e nenhuma defesa de qualquer lado, mas há uma necessidade de nós aqui refletirmos o aspecto humano, e nesse aspecto humano refletirmos o aspecto filosófico e o aspecto sociológico. É nesse sentido. Claro que é um tema que gera debate, gera reflexões, e já gerou muitas críticas também em toda a sociedade, na abordagem sociológica, e então, portanto, as pessoas vão se posicionando, você tem a sua opinião, o professor tem a opinião dele, aqui também eu já estou fazendo reflexões dos autores, né? No caso, aqui, como Bruno Loureiro, Cássia Miranda, Fátima Pereira, ou seja, os organizadores deste conteúdo que o professor Evandros já está abordando com vocês. Então é possível se perguntar, primeiro momento, será que nos encaixamos em todos os padrões da sociedade considerados corretos? Faça a reflexão, você jovem. Será que a gente se encaixa em todos os padrões da sociedade considerados corretos? Será que a minha forma de ser, a minha forma de pensar, a minha forma de se vestir, ela é uma forma considerada padrão? Entende? Às vezes um jovem, por exemplo, só por ele usar um piercing, ele pode sofrer preconceito, porque usa tal roupa, etc e tal, é confundido muitas vezes como maloqueiro, como maconheiro, entende? Essa é a reflexão que o professor Evandros quer ajudar a vocês. É a mesma coisa assim, o professor que gosta de usar gravatas. Tem pessoas que tendem a nos achar que é do grupo dos nerds, e quando na verdade não o somos. Cada qual tem seu estilo, cada qual tem o seu pensamento, e nós temos liberdade de pensamento. Depois, será que nos inserimos nos padrões de beleza, de consumo, de estética? Porque esse assunto aqui
corporoidade, gênero, sexualidade humana, formas de ser, o professor vai abordar essas questões dos padrões de beleza. A questão daqueles que vivem nas academias, eu vou deixar minha reflexão logo mais, eu vou explicar sobre isso. Depois temos empregos, os empregos que são considerados melhores. Vamos avaliar sociologicamente, por exemplo, a questão dos empregos. Será que o emprego que eu tenho está de acordo com a minha capacidade intelectual, minha capacidade de trabalho, de esforço físico ou mental? Ou é de acordo com a minha classe social? A mulher, o papel da mulher na sociedade, por aquilo que ela se predispõe no trabalho diário, né? No laborensdie, ou seja, no dia a dia, será que ela está recebendo tal quanto o homem? São reflexões que nós temos que aqui abordar. Temos uma família ideal? A nossa família é tudo certinho, é tudo perfeito? Ou também tem problemáticas? Porque nós temos a ideia, né, na nossa mente, sociedade brasileira, família, o pai, a mãe, o filho, tudo ordenado. Como se não existisse conflitos dentro da unidade familiar. Em alguns momentos, segundo alguns desses padrões e exigências socioculturais, podemos então, portanto, ser considerados de fora ou diferentes. Quando as pessoas olham para nós e dizem o seguinte, ó, esse aqui pensa fora da caixa. É totalmente diferente da minha tribo. E às vezes é importante dentro da filosofia e sociologia, o professor também ajudar vocês a refletir se nós também não temos os mesmos padrões de atitudes preconceituosas em relação aos grupos diferentes. Eu já tive experiência, por exemplo, no Rio Grande do Sul, do qual o professor Evandros foi lecionar, onde um jovem entrou totalmente do padrãozinho estabelecido pela sociedade lá. Sabe quando entra um jovem todo assim, rebelde dentro da sala de aula? Eu nunca vou esquecer daquela imagem. Eu, professor Evandros, lecionando, chega um atrasado, tá lá, entra um jovem, todo tatuado, todo cheio de piercing, né, com rádio aqui ligado, entra na sala. Essa é a realidade, muitas vezes. E aí, vai brigar com ele? Vai xingar? Entende? É a mesma coisa boné na escola, boné na sala de aula. É óbvio que não se usa boné em sala de aula. Entende? É óbvio. Só que às vezes o óbvio tem que ser dito, a diferença é como o óbvio é dito. Tem professoras que brigam, não, porque está usando boné, porque não sei o que, não sei o que, não sei. Porque ela tem no pensamento dela de que o jovem saiba disso. Não, o jovem não sabe disso. Nós temos que avisar, o óbvio precisa ser dito. É uma questão de delicadeza, é uma questão de respeito. Você não usar um chapéu, um boné num ambiente fechado. Entende? Eu já não causo escândalo por causa disso. Mas tem gente que causa. Então compreenda o jovem, converse. É possível? Entende? Dá uma deixa. Não precisa brigar. É a mesma coisa nós, na nossa região, nós que somos catarinenses. Aqui. Nós temos um padrãozinho também de alunos. Padrão de alunos, uma grande maioria. Daí tem aquele padrão europeu. Ah, porque eu sou filho de italiano, porque eu sou de transcendência alemã. Não é assim que o pessoal fala? Mas nem sempre é assim. Daí esse padrãozinho nosso, né, essa vivência que nós vivemos aqui, se nós fôssemos transferidos para qualquer outro lugar do Brasil, a gente ia ver a diferença cultural. A dinâmica é outra. E só pessoas viajadas, pessoas experientes que têm essa reflexão, essa abertura ao diferente. Aquele exemplo que o professor Evandros dá, é simples você entender. Eu nasci em Palmitos, eu morei em Palmitos, eu estudo em Palmitos, se nunca sair de Palmitos, você vai pensar como palmitense. O que não é ruim, não estou dizendo isso, mas é pouco em termos de vivência de mundo. Então aquela história aqui, ó, eu olhar para o meu umbigo,
né? Ah, porque a minha cidade é isso, a minha cidade é melhor. Não, nós precisamos o quê? Nós precisamos nos encontrar com o diferente. Já de ir para uma outra cidade mais próxima, que nem Chapecó, a gente já vê a diferença enorme, cultural, em relação a nós. Imagina então ir para São Paulo, que é outro povo, é outra vivência, é outra cultura. Ou ir lá para Pernambuco, o sotaque, falando de sotaque agora, né? A diferença dos sotaques. O professor, quando foi para o tempo do seminário que eu passei, eu era cheio de falas coloquiais da nossa região. E sempre dizia, né? Correr em cima do muro. Vamos correr em cima do muro, correr em cima do muro. E os meus formadores diziam, não, é correr. Morro, Rita. Só que é o jeito deles. Então você vê a diferença cultural entre os lugares, entre as pessoas. É nesse sentido, então, imagina nos dias de hoje. Cada qual com pensamento, cada qual com as suas reflexões, cada qual com os seus gostos, né? Então, será que não estamos também repetindo padrões de preconceitos em relação aos diferentes? Ao nosso grupo, nesse sentido? E tudo isso o quê? Todos esses padrões, essas problemáticas, esses conflitos de identidades, conflitos culturais, sociológicos, né, de pensamento, etc., geram agressões e sofrimento. Imagina dentro do campo da sexualidade humana. Reflito com o professor. Mas então, por que tomar como referência apenas um único modo de vida? Um padrão de beleza, um modelo único de família ou também de orientação sexual? Se eu fosse refletir em termos de mundo, o mundo é múltiplo, o mundo é movimento, e eu preciso entender o diferente. Eu sempre digo, não é obrigado a concordar com nada, mas nós precisamos respeitar a todos. É diferente. Você pode continuar não concordando com nada, mas você precisa respeitar a todos, porque o mundo é múltiplo, a visão de mundo... Se o mundo fosse só pela minha única visão, eu acho que seria chato. Inclusive eu não conseguiria nem fazer essas videoaulas, nem fazer essas reflexões com vocês, sejam meus alunos, sejam os meus inscritos, por exemplo. Por quê? Porque eu não teria o contraposto, o contraditório, e o mundo é cheio de contraditórios. Vamos lá então. A multiplicidade do mundo, então, portanto, é cada vez mais inegável. Tá aí. As pessoas reinventam suas identidades e suas vidas para serem mais felizes. Vou falar da questão da felicidade dentro dessa nossa série Corporeidade, Gênero e Sexualidade Humana. Tá ok? Fugindo de padrões de consumo e de pressões estéticas para criar outros padrões no plural.